Olá, irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Como nós já ressaltamos, Paulo não fundou essa igreja. Essa igreja foi fundada por Epáfras, que busca Paulo em Roma, que ele está preso, na prisão domiciliar, para pedir socorro. Estava havendo dentro da igreja falsos ensinos, um tipo de um gnosticismo, e essa carta é escrita para ser lida dentro da igreja. Mas o fato é que, nós vamos ver nesse capítulo 4, que quando Epáfras vai para Roma, lá ele fica preso também. Não sabemos o motivo. E essa carta, vamos ver, que ela é lida, é trazida por Tíquico e Onésimo para ser lida nessa igreja. E a carta começa da seguinte maneira: Senhores, tratai os servos com justiça. Aqui é a continuação ainda do capítulo 3. Tratai os servos com justiça e com equidade, ou seja, com misericórdia. Sede que também vos tendes Senhor no céu. Então, aqui também os senhores, que era o patrão dos escravos, deviam tratar com justiça e misericórdia aqueles seus servos. Porque no céu nós temos um Deus que está vendo tudo. E ele pede aqui à igreja a oração e a prudência. Eles perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Ou seja, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, no mundo, onde as pessoas não têm mais tempo. Há uma correria muito grande e pelo lado financeiro, né, muitas vezes o lado espiritual é esquecido. E Paulo aqui ele fala a questão da falta de tempo, o cuidado, você estar vigilante para estar perseverando em oração, ou seja, não desistir de orar. Porque muitas vezes as pessoas esquecem de orar, esquecem de uma vida em comunhão com Deus, em leitura da palavra de Deus, em oração. A oração é onde nós nos comunicamos com Deus. É o caminho mais curto para nós chegarmos a Deus através da oração. E aí ele diz que tem que estar vigilante para essa questão do tempo de oração com Deus e preservar em oração, perseverar e não desistir de orar, mesmo diante de circunstâncias, de dificuldades. Muitas vezes as pessoas desistem, acham que Deus não está ouvindo a oração, não está chegando até Deus. Tem que perseverar, não desistir de orar. Ele diz, suplicai ao mesmo tempo, também por nós. Então aqui Paulo está dizendo, suplicai. A súplica é um tipo de oração, que ela é oração específica por uma causa. Então você tem uma oração que ela é uma oração que ela é muito genérica, mas a oração de súplica ela é muito específica para uma causa. Quando você suplica no sentido de uma coisa específica. E Paulo aqui está dizendo, suplicar ao mesmo tempo também por nós, por ele, para que Deus nos abra porta à palavra. Você vê que Paulo está preso. Ele está esperando um veredicto do que vai acontecer com ele. Ele pode ser solto, mas ele pode ser condenado à morte. E quando Paulo está preso, nós vamos ver que depois de algum tempo, prisão domiciliar, há aquele incêndio de Roma, e os cristãos são culpados pelo incêndio. Embora muitos saibam que o próprio Nero é que mandou tocar fogo na cidade, dos 14 bairros, 10 foram incendiados. E Paulo é acusado como líder dos cristãos. E Paulo, a gente sabe que ele morreu por ordem de Nero, em Roma. Então, mas ele está aqui mesmo assim, na esperança que Deus nos abra a porta à palavra, ou seja, ele quer ainda levar a mensagem salvífica de Jesus para muitos ainda, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, estou preso. Qual é o mistério de Cristo? É que Jesus,
né? Ele revela Deus. Deus é revelado pela natureza, quando olhamos para o universo, pela palavra, que ele inspirou homens, mas Jesus Cristo em carne, ele revela Deus. Ou seja, ele veio morrer no nosso lugar, ele derramou seu sangue limpando nossos pecados, ali ele se tornou maldito naquela cruz, e ali nós agora podemos, através da graça salvadora que ele nos trouxe, como fundamento da nossa salvação, nós agora vamos colocar a fé em Jesus e sermos salvos. Esse é o grande mistério. Para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora aproveitar as oportunidades. Paulo aqui fala que você deve falar de Cristo, não perder nenhuma oportunidade. Quando foi feita a reforma protestante, Martinho Lutero criou o sacerdócio universal de todos os crentes, onde todos têm essa responsabilidade de fazer o ir, de pregar o evangelho. Todos têm essa oportunidade de estudar a palavra de Deus com muita segurança, com muita propriedade e com sabedoria, para os que não são de fora, aproveitar essa oportunidade. Se você encontra alguém daquele meio, naquele meio que não é da igreja, fala de Deus para aquela pessoa, para que ela tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E a partir daí também, ela seja alcançada pela graça. E o Espírito Santo venha convencer do pecado. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Ou seja, agradável, temperada com sal quer dizer uma coisa que é saborosa. Para saberes como deve responder a cada um. Ou seja, os questionamentos da sua palavra que você vai expor, seja respondida de forma tranquila, de forma sincera, verdadeira. Agora, Paulo vai fazer uma série de saudações, e ele começa aqui com Tíquico e Onésimo. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conserve no Senhor, de tudo vos informará. Você está agora mandando Tíquico e Onésimo para Colosso, essa igreja de Colosso, e deve dar informações da vida dele, como é que está as finanças dele, como é que está a saúde dele, como é que está a igreja. Paulo fez muito pela igreja de Roma preso. Pregou para a guarda pretoriana, muitos soldados se converteram, ali estando ao lado de Paulo. Acorrentado ali com Paulo, e Paulo pregando, e muitos se converteram. Então, Paulo, ele como é que está a situação da questão do veredicto? Ele já foi interrogado pelo imperador e está aguardando o veredicto. E que esses irmãos dê notícias para essa igreja. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Porque aquele povo, de certa forma, estava aflito com relação àquela situação. Por quê? Epáfras foi estar com Paulo e lá ele ficou preso. Então a situação era complicada, estava muito difícil. E ele manda Tíquico e Onésimo para acalentar o coração daquele povo. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Vamos dar notícia. Agora é interessante que esse Onésimo era um escravo de Filemon. Filemon era um crente convertido por Paulo que morava em Colosso. E ele era escravo de Filemon. E ele foge como escravo com uma grande quantia de dinheiro, furtando de Filemon. E naquela época, se um escravo que fugiu voltasse para o seu senhor, ele era marcado com ferradura, ele ia sofrer muito. Mas o fato é que esse escravo foge de Colosso, a cidade de Colosso, e vai bater em Roma. E de repente ele tem um encontro com Paulo. E lá ele se converte. Quando ele se converte, nós vamos ver na carta de Paulo a Filemon, que Paulo pede para que Filemon receba ele como irmão. Não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. E ele agora está trazendo essa carta para ser lida dentro da igreja de Colossos. Mas Paulo agora vai falar em saudações finais
daqueles que trabalharam com ele na obra. Salvo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, teve com Paulo em algum momento. Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, que acolhei. Quando Paulo faz a primeira viagem missionária, ele faz com Barnabé. Só que ele leva João Marcos, que era primo de Barnabé. Mas quando ele chega em Antioquia da Psídia, na região ali de Icônio da Evangelista, ele volta. E ali Paulo fica chateado com a posição de João Marcos, que esse Marcos aqui é o autor do Evangelho de Marcos, é João Marcos. Paulo fica chateado. Mas na segunda viagem missionária, quando ele vai programa com Barnabé, a segunda viagem missionária, Barnabé quer mais uma vez agora levar Marcos. Ele disse que não aceita levar mais Marcos, porque Marcos fez uma coisa ruim, que foi deixar ele no meio do caminho. Ele não aceita. E Barnabé, por sua vez, também, há um atrito entre Paulo e Barnabé naquele momento, por conta de João Marcos. Barnabé vai com João Marcos para a ilha de Chipre, e aí Paulo ele pega Silas e continua a sua segunda viagem missionária. Aqui nós estamos vendo que ele pede, sauda Marcos, ou seja, há um arrependimento, fizeram as pazes. Cristãos não podem estar brigados um com o outro. E Jesus, que é uma pessoa conhecida por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que são judeus, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo, ou seja, eles estão lá com Paulo sendo o alívio, né? Consolando Paulo naquela situação. Porque não é fácil você estar preso por conta do Evangelho de Cristo. Paulo fez o melhor que ele pôde pelas pessoas. Paulo tinha a sua motivação era que muitos escutassem a palavra de Deus para que muitos viessem a ser salvos. Então, ele estava preso na realidade ali em Roma, não era por conta do Império Romano, não. Ele estava preso por conta dos judeus, né? Que disseram que ele adorava um Deus que ressuscitou dos mortos, que não é verdade, e que não obedecia a Roma. Uma série de inverdades que ele estava preso era por isso. Depois, a condenação de Paulo foi por conta de uma coisa muito forte. Foi acusado de ser um dos mentores do incêndio de Roma, que também não é verdade. Ou seja, o imperador acusou ele injustamente. Mas ele saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. E aqui nós vamos ver lá na carta que ele escreve para Filemão, que a Epáfras está preso com ele. Ele vai pedir ajuda a Paulo para escrever essa carta para a igreja e ele fica preso. E essa carta agora é trazida por Tico e Onésimo. Ele diz, para que conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, esse fundador da igreja, Epáfras, era um discípulo dele, um homem, né, que tinha uma relação muito forte com Deus. E Paulo fala que era um servo de Jesus Cristo, um homem verdadeiramente servo, fiel ao nosso Deus. E dele dá o testemunho de que muitos se preocupam por vós, ou seja, Paulo está dizendo, se preocupa com você da igreja de Colosso, e também com a de Laodiceia, e pelos de Hierápolis, que eram igrejas vizinhas ali, porque nós temos ali que Laodiceia, Hierápolis, Éfeso e Colosso eram cidades próximas, que faziam parte ali da Ásia Menor. Então ele também se preocupava com essas igrejas ali, né? Principalmente Laodiceia, que era uma igreja que, quando Jesus manda João escrever aquelas cartas para as 7 igrejas, e a única igreja que não tem nenhuma bondade é Laodiceia, ou seja, só tem repreendas. Era a pior igreja daquela época, era Laodiceia. Ele saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Ou seja, Lucas esteve com Paulo em muitas ocasiões. E saudar os irmãos de Laodiceia
e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Era comum naquela época, os crentes se reuniam na casa uns dos outros, né? Se reuniam para cultuar a Deus, louvores, orações. E essa ninfa era uma pessoa que se reuniu na sua casa e para cultuar o nosso Deus. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e de Laodiceia. Ou seja, essa igreja também tinha uma carta para ser lida nessa igreja também. E leda igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para cumprir. Então, ele faz saudações, também ele faz algumas recomendações. E ele termina essa carta dizendo uma saudação pessoal e a bênção. A saudação é do próprio Ponho. Essa saudação do próprio Ponho é como Paulo tivesse ditado essa carta e alguém tenha escrevido essa carta. Ele ditou e alguém escreveu. E ele apenas do próprio Ponho ele escreveu: Paulo, lembrai-vos da minha algema, lembrai que eu estou preso. Ou seja, Paulo ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão preso em Roma. E aqui ele lembra que em certo momento aqui que a lei ela leva a Cristo para a salvação, mas Cristo me manda a lei para a santificação. Ou seja, é mais ou menos essa situação que Paulo está aqui levantando para esta igreja, né? E o que fazia, né, tanta gente unida em torno de Paulo, a quantidade de gente aqui que Paulo cita, né, de todas as raças, nações, médicos, pessoas que eram gregos, pessoas que eram judeus, o que leva essa quantidade de gente, né, a fazer parte da amizade de Paulo, essa gente toda unida? O amor de Cristo. É o amor de Cristo que fazia tudo isso, essa união, a união em Cristo. É assim que ele termina essa carta. Que Deus nos abençoe sempre.